Ainda não começou a gravar. Ah, agora sim. Encerrou, né? Então começou a gravar só agora. Então, como eu estava falando, vou fazer uma pequena recapitulação. Na última aula foi gravada, então algumas pessoas não devem ter visto, eu entendo, né? É bem complicado para de vocês. Mas passando rapidinho sobre isomeria espacial geométrica, a gente vai precisar de alguns conceitos que a gente viu na última aula para essa aula de isomeria óptica. Então, como a gente viu como representar as moléculas de uma maneira 3D, eu mostrei esses modelos mais complicados, né, que a gente consegue fazer pela internet, o etano e o but2eno, moléculas que a gente conhece. Aqui até coloquei os sites, se vocês brincar um pouquinho, construir moléculas gigantes, ver como é que fica um 3D, porque a gente vive no mundo 3D, então as moléculas são 3D, a gente não consegue representar 100% elas no papel. Então, algumas das vezes a gente vai precisar ter esse rigor, né, tridimensional. Então, mas, né, tem um jeito mais fácil de fazer. Eu não consigo desenhar isso aqui mais nunca, né? Você sabe como eu desenho aqui na aula, então, para eu desenhar isso aqui eu ia demorar muito tempo, ia ficar horrível. Então, tem um jeito mais fácil, que ainda assim é um pouquinho difícil para mim, mas para vocês deve ser mais tranquilo. A gente faz cunhas. Quando tá vindo para a gente, por exemplo, perdi meu mouse, achei. Aqui. Por exemplo, esse átomo de hidrogênio, né? As bolinhas brancas, geralmente em representação assim, isso cai às vezes em vestibulares, essas representações 3D. As bolinhas menorzinhas brancas são os hidrogênios. O carbono pode ser uma bolinha preta, uma bolinha cinza, né? Aí depende, mas ele é sempre maior que o hidrogênio, porque respeita um pouco essa proporcionalidade. Tudo bem? Então, você está vendo que essa bolinha em roxo que eu ressaltei, ela está vindo para a gente, né? Parece que o carbono está aqui, ela está vindo para a gente, tem uma indo para trás e tem uma no mesmo plano. Então, justamente, a nossa representação 3D, só que 2D, né? A gente vai colocar uma cunha totalmente pintada, falando que, ó, tá vindo para a gente, e uma tracejada falando que ela está entrando no plano. Então, uma está saindo para a gente, uma está entrando no plano. Você deve ter visto em física, a parte de campo elétrico, que tem as setinhas que são assim, ou assim, né? Desenho meio mal. Ou a setinha com uma bolinha com xizinho, ou com pontinho, isso aqui tá vindo pra gente, isso aqui tá entrando no plano, né? Vocês já viram isso em física, mas é a mesma coisa. Só que em vez de fazer esse pontinho, a gente faz essa cunha vindo pra gente. E o xizinho seria esse tracejado entrando no plano. Tudo bem? Aqui, de rotação, a gente comentou que a ligação simplesmente consegue rotacionar, né? Até interessante que eu peguei os dois papéis e comecei a rodar, né? Com uma caneta no meio. Foi bem interessante. E a gente pode rodar a posição relativa dos átomos, consegue também mudar. Já na ligação dupla e tripla, isso não acontece. Se a gente rodar um lado, o outro vai rodar junto. Ela não permite que a gente rode separadamente. Eu também demonstrei com o lápis e a caneta, desculpa, com a caneta e papel, que isso não é possível mesmo se a gente tiver aqui nosso Uno. Então, o R1 sempre vai ficar oposto ao R2 e o hidrogênio oposto ao hidrogênio. Então, e no composto cíclico é a mesma coisa. O cíclico não permite essa rotação. Tudo bem? Um pouquinho mais rápido, porque né, essa aula já está dada lá. Ela está bem curtinha no YouTube, então dá para ver rapidinho. Então, a isomeria geométrica é a isomeria justamente que leva em consideração esse impedimento de rotação. Tudo bem? Então, isso acontece onde tem impedimento, que são em ligações duplas, triplas ou cíclicos. Ok? Ah, desculpa, ligação tripla não tem como. Por que não tem como? Falei coisa errada. Porque na ligação tripla, eu só vou ter um outro ligante. Então, a posição relativa só existe uma posição, né? Que é a posição entre eles. Não existe posição relativa diferente. Então, em tripla ligação, a gente não vai ter isomeria cis-trans. Tudo bem? É uma coisinha. Ela impede a rotação, só que tanto faz a rotação, porque a posição relativa vai ser sempre a mesma. Deixa eu alguém abrir o microfone aí. Quer falar? Ai, meu Deus, fui eu, desculpa. Tudo bem. Mas então, sempre que tiver ligação dupla ou ser um composto cíclico, a gente dá uma checadinha rápida se pode ter isomeria geométrica. Ok? Alguns exemplos são esses daqui. Vou colocar todos aqui, a gente conseguir ver. Aqui, você pode ver que o bromo está sempre na diagonal do bromo, e aqui o bromo sempre do lado do bromo. Mesmo se a gente rodar a molécula, eles vão ficar um do lado do outro. Ou seja, e aqui um oposto ao outro. Eles são isômeros entre si. A molécula de cima, em cima tem duas representações da mesma molécula, embaixo duas representações de outra molécula. E entre elas são isômeros entre si. Tudo bem? Se fosse uma ligação simples, a gente poderia rodar a posição relativa e não teria isomeria. Só tem se for ligação dupla ou cíclicos. Tudo bem? E a fórmula geral, esse aqui é um dos slides importantes que eu estava falando,
essa daqui. Porque, além de ter ligação dupla ou ser cíclico, ele vai precisar ter essa relação entre os ligantes. Os ligantes que estão na posição vertical não podem ser iguais entre si. Tudo bem? Eu expliquei certinho o porquê na nossa aula. Não vou tomar muito tempo dessa falando disso. Mas lembrem-se que R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Tudo bem? Tem que ser diferente entre si na vertical. Não pode ser igual. Ok? Então, a gente tem dois tipos de isômero. O isômero cis, em que os maiores números atômicos estão do mesmo lado da ligação, então ou em cima ou embaixo. E o trans, em que os maiores grupos estão na diagonal entre si. Tudo bem? Lado oposto da ligação. Aqui, exemplo, esse aqui é outro slide importante. Vou botar tudo aqui, está um pouquinho pichadinho, mas aqui, os bromos estão trans entre si, eles estão em lados opostos. Aqui, os bromos estão no mesmo lado. Então, um é trans e outro é cis. Aqui, a mesma coisa, só que representação menos favorável, né, mais difícil de ver. Aqui, quando a gente tem esse negócio mais espalhado, essa ligação mais espalhada, a gente sabe que é trans. E quando forma esse copinho, né, esse copinho é bem famosinho no meio das ligações. Você tem, por exemplo, um anel aromático, vários carbonos, aí você tem esse copinho aqui no meio. Cara, isso daqui te mostra que a gente tem isomero cis trans, e esse, além de ter isomero cis trans, esse é isomero cis. Porque faz esse copinho. Ah, mas como que eu veria que é o isomero trans? Opa, sem querer, acabei apagando tudo. Vamos ver tudo de novo. Tava assim, né? Se fosse trans, ele, em vez de ir para cima, ele vinha para baixo. Ele fica mais espalhadão, assim. Então, esse aqui seria não seria mais o cis, seria o trans. Tudo bem? O cis, aqui empontilhado, seria para cima, e a perninha para baixo seria o trans. Tudo bem? Esse aqui, né? A gente se acostuma bastante com isso quanto mais a gente trabalha, mas não é muito difícil nomear esses trans. De perceber que ela existe. Mas aí vem a diferença entre eles e nomear às vezes é meio chato. Mas é raro pedir para vocês nomear, porque para nomear, você tem que colocar o que ele é na frente do nome. E eu esquecia bastante de colocar isso. Tudo bem? Então, você tem que prestar atenção se é isômero cis ou o isômero trans. Ok? Aqui um exemplo de sílico, eu não vou entrar muito no detalhe. Isso aqui também nunca vi pedindo muito, mas também um é trans quando é oposto e quando o mesmo lado é cis. Ok? Mas é isso. Tem alguma pergunta sobre essa matéria aqui? Essa matéria foi da última aula. Nessa nova aula eu vou entrar em outra matéria que vai ser isomeria óptica. Deixa eu ver. Pode falar, Leandro. Tem alguns exercícios que eu fiz que ele classificava, né? Então era para você ver se aquilo lá era isômero ou não na cadeia. E aí tinha alguns isômeros que eu percebi que eu fiquei com muita dúvida, que eu fiquei para conseguir ver onde era o isômero, eu tinha que ver onde tinha dois carbonos com uma ligação dupla. Isso. Só que eu nunca, por exemplo, tinha alguns que de um lado, da parte de cima, era o CH2, CH3, enfim, eram iguais, e na parte de baixo eram diferentes, não era, por exemplo, nos slides, BR e BR, era tipo BR e uma outro átomo. Isso é um composto, um isômero cis também ou não? Aqui, tem que respeitar essa regrinha, tem que ter dupla ligação ou ser cíclico e respeitar essa regrinha. Então, acho que na aula chegou a comentar isso. Esse R1 pode ser iodo. Sim. E aqui, hidrogênio. Aqui, sei lá, aqui hidrogênio. Não, isso aqui não pode ser hidrogênio. Aqui hidrogênio. E aqui pode ser bromo. R1 é diferente de R2, iodo é diferente de hidrogênio. RT é diferente de 4, hidrogênio é diferente de bromo. Então, sim. Só que é um pouquinho mais diferente, a gente tem que aí seguir justamente a regrinha. Olha como é que é a definição. Grupo com maiores números atômicos. Entendeu? Então, a gente tem que ver qual é o número atômico de cada um. Eu não sei de cor, mas sei que hidrogênio é o menor. Então, o hidrogênio, com certeza, são os menores números atômicos. Eu fiquei me baseando no treco, tá? Nossa, então, tá. Os maiores números atômicos, que é o iodo e o bromo, eles estão trans entre si. Tudo bem? Nossa, fui trouxa, tá bom. É isso. Não, isso é um detalhe. Geralmente cobra com lados iguais, cadeias carbônicas e tudo mais, mas pode ser que sejam diferentes. Tudo bem? Beleza. É isso então, Breno. Desculpa aí. Beijo. Isso também serve como tamanho de cadeia. Então, aqui pode ser um CH2, CH3, aqui pode ser um propano. Tinha um que era assim também. Eu falei, mano. E aqui um CH3. Eles são diferentes entre si, só que eles são os maiores números atômicos desse daqui.
Então, Entendi. Não necessariamente tem que ser igual. Entendi. Exatamente, não precisa ser igual. Beleza. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha no chat. Eu sempre esqueço de mandar o formato para você me desculpe. Eu sempre me esqueço. Mas é isso. Eu vou passar então para o tema dessa aula, que é de isomeria ótica. Eu vou isomeria do capeta. Essa aqui não tem uma forma muito boa. Mas juro que ela não é tão complicada. Isomeria em si, cada tópico não é complicado, mas quando você junta tudo, aí começa a confundir. Mas se a gente vê cada tópico separadamente, a gente entende. Isso que a gente está fazendo. Beleza. Aqui, nossa isomeria ótica. Vamos falar primeiro o que é isomeria ótica, né? Ótica, a gente pensa em física, a gente pensa tudo menos química. Porque a gente pensa em química, a gente pensa em molécula, ainda mais química orgânica. Aí você coloca ótica, você já fica, putz, vou ter que calcular 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P'. Não, nada disso. Aqui a gente não trabalha muito com fórmula, a gente muito raramente trabalha com fórmulas. Nessa parte tem uma fórmula, eu acho que é 2 elevado a n. Putz, não consigo, ser um dia vou ter que representar, porque eu não consigo editar. Eu não consigo pichar uma slide. Pronto, agora sim. Estava na visualização protegida. Mas, enfim, quando a gente pensa em ótica, a gente pensa em física, a gente não pensa em química. Como que a gente vai colocar essa parte ótica em química? A gente não trabalha muito com a definição, mas é legal a gente saber para entender o que a gente está fazendo, né? Sempre bom entender por que a gente está fazendo tal coisa, porque elas são diferentes entre si. A gente sabe que algumas substâncias vão ter atividade ótica. O que é atividade ótica? Quer dizer que eu consigo ver a molécula? Não. Não vou conseguir ver a molécula sem um microscópio muito ferrado, né? Microscópio de elétrons e tudo mais. É bem complicado a gente ver moléculas. Tudo bem? Mas a gente já consegue. Atualmente a gente consegue tirar algumas fotinhas delas, mas é bem complicado, é bem caro também. Tudo bem? Mas algumas substâncias têm atividade ótica. O que é atividade ótica? Isso quer dizer que algumas vão tirar o plano de polarização da luz. Palavras complicadas, vamos tentar simplificar. Vou mostrar um desenho aqui. Quando a gente coloca uma luz numa lanterna, ela joga a luz para todo lado, né? Então, luz, vocês lembram que Putz, agora eu vou entrar um pouquinho em física, mas vocês não precisam saber disso para fazer um exercício de química orgânica, tudo bem? Só vou entrar para explicar para os curiosos aí. Eu sei que vai ter algumas dúvidas. Eu sou horrível para desenhar isso. Não vou conseguir desenhar isso, certo? É que a gente sabe que a luz ela é uma onda eletromagnética, né? Não vou conseguir desenhar. Poxa, que pena. Próxima vez, aula que vem eu vou trazer um desenhinho da luz, que é uma onda eletromagnética. Mas ela tem uma porção que é elétrica e uma porção que é magnética, né? São as duas ondas que vão permear ela, um no sentido radial, outro no horizontal. Quando a gente taca a luz de uma lanterna, essa onda vai ter várias ondas que vão estar em todas as direções. Vai ter uma que vai ser assim, outra vai ser aqui na diagonal, outra vai ser na outra. Aí existe uma coisa chamada polarizador. O polarizador, ele vai ser uma plaquinha assim, com várias aberturas verticais, bem pequenininhas, né? O tamanho dessa abertura é o comprimento de onda da luz, então é na fração de nanômetros, tudo bem? Bem pequenininho. O que vai fazer? Só vai conseguir passar aquela que tiver na orientação certa. Então, a luz que tiver assim, vai conseguir passar. A luz que tiver meio tortinha aqui, não vai conseguir passar. Então, a gente vai polarizar essa luz. A gente vai deixar ela só, as retinhas vão passar. É o que está acontecendo aqui. Tudo bem? E o que a gente vê? Quando a gente passa essa luz retinha por uma substância que é oticamente ativa, ela vai girar o plano. Então, ela vai polarizar ela para o outro lado. Então, aqui é bem interessante esse experimento, porque a gente coloca uma luz que é retinha, passa por uma substância e ela vai justamente desviar esse plano. Bem, isso é bem complicado de entender, tá? Vocês não precisam entender, como eu falei, não precisam entender isso para fazer nenhum exercício de química orgânica, mas é bom saber por que essas substâncias são diferentes e o que elas fazem com a luz. E como que a gente verifica isso? Se você colocar, então, esse polarizador fixo, polarizou, passou pela substância oticamente ativa, e colocar esse mesmo polarizador aqui e tentar ver, você não vai ver nada. Porque como desviou, ele não vai estar mais retinho, ele vai estar torto. Então, o que as pessoas fazem para definir quanto desviou, né, vai estar tortinho, ele coloca um polarizador e vai mexendo.
quando ele conseguir ver essa luz, ele fala, putz, esse é o ângulo que desviou. Tudo bem? Por isso é um polarizador móvel, que você vai movendo ele. Tudo bem? Isso, como eu falei, muito complicado, só queria dar algum embasamento para vocês sobre essa parte de isomeria ótica. Ficou alguma dúvida que vocês conseguiram tirar, alguma curiosidade sobre essa parte? É basicamente, tipo, porque eu queria entender, tipo, é como se a gente, não é nem aquele treco do pescador, né, que ele identifica um peixe, o peixe tá, Não, não é, ele, realmente ele muda o não. peixe, tipo, Ele vai muda. mudar. Se eu colocar água aqui, a água vai fazer a luz Sim. continuar reto. Então, não é aquele negócio do peixe, não é o... eu lembro disso ano passado, aí você tem que calcular quanto de ângulo ele foi, né, quanto de ângulo ele desviou, não tem um negocinho? Na física, a gente vê essa parte de refração, né? Que ele bate aqui, só que vai para outro meio, então a velocidade muda e o ângulo também, né? Essa parte de refração. Olha que não tem física, mas o do Leandro que colocou física, hein? Esse aqui é o N1, esse aqui é o N2, vocês já viram isso em física? Sim, índice de incidência. Aí vai ter um V1, V2, não é isso, tá? Tem nada a ver com isso. É só mudar o plano de cor, ele importa a luz, tudo bem? Isso aqui então depende do todos índice. Os meios fazem. Isso aqui, o ar tem um, a água tem um, o vácuo, né, tem N1 igual a 1. Isso aqui é só para algumas substâncias que são opticamente ativas, que tem uma condição especial, tudo bem? Entendi. Beleza? Ok, eu vou continuar aqui então. Com um pouquinho mais de detalhe, né? Só trouxe aqui, mas tem a mesma coisinha que eu já expliquei bastante detalhado na última. A gente vai ter a luz polarizada, vai passar pela substância, ela vai dar essa entortada, né? Vai ter um ângulo de alfa, né? Mais alfa graus. Isso é interessante. Se a gente desvia a luz para a direita, a gente vai falar que é um desvio positivo, que é no sentido horário. O horário é positivo, né? Que a gente conhece. E se desviar para a esquerda, vai ser um desvio negativo. Vai ser um desvio anti-horário, desvio para a esquerda. Tudo bem, isso aqui só a gente precisava falar que um é positivo e outro é negativo. Então, direita é positivo, esquerda é negativo. Isso é muito importante? Não. Mas é bom saber o que está acontecendo com a luz. Então, aí, essa nomenclatura é importante. Se te desvia para a direita, se é um desvio positivo, é uma substância destrógena ou destrogira. Eu falo de destrógena. Não tem acento, mas eu falo como se tivesse. E se desvia para a esquerda, é levógena. Tudo bem? Vem aqui de destro e left. Isso que eu lembro para tentar entender. Destro, né? Pessoa que serve para a direita, e left, esquerda em inglês. Tudo bem? Isso que eu tento lembrar, que são nomes estranhos, e esses nomes geralmente causam um pouco de estranhamento. Você vai lá no Enem, tá falando, putz, tem essa substância, mostra a molécula, e tem várias afirmações. Essa substância é um alcano? Você, putz, não é. Essa substância pode ser isômero de estrógeno? Você fica, quê? O que ele quer dizer com isômero de estrógeno? Então, você fica na dúvida, fica entre duas e acaba sendo errada. Então, essa nomenclatura é importante para a gente saber o que o cara está falando para a gente. São nomes estranhos que, às vezes, pegam no pé com isso, mas é bem simples. Se for isômero óptico, vai ter um destrógeno e um levógeno. Então, ele perguntar se é adestrógena, se pode ser adestrógena, ele está perguntando, tem isomeria óptica? Só que de um jeito complicado, tudo bem? Então, desviar a luz, se direita destrógeno, esquerda levógeno. E interessante, toda molécula tem isso aqui? Toda molécula faz isso com a luz? Né? Nossa, pichado na slide. Eu falei para o Leandro que não, só algumas específicas. Putz, mas então o que a molécula precisa ter para desviar a luz? A água eu falei que não desvia, por que a água não desvia? Então a gente vai ver em detalhes o que é preciso para isso ocorrer. A gente vai ter que identificar. O Enem falou, essa substância tem isomeria óptica? Você vai falar, putz, não sei, eu vou ter que ver para a molécula, eu vou ter que olhar para a molécula. O que a gente vai procurar na molécula? A gente vai procurar um carbono assimétrico. Tudo bem? Em química orgânica, a gente procura sempre carbono e tem que ser assimétrico. O que é um carbono assimétrico? É um carbono meio torto, que os carbonos que eu faço para vocês não é os carbonos aqui, as cadeias que eu fico fazendo para vocês. Um carbono assimétrico é um carbono que não tem nenhum plano de simetria. Né? Óbvio, só traduzir que é assimétrico. Vamos olhar o que isso significa na química orgânica. Esse carbono, a gente está olhando para ele, tem 4 ligantes nele, né? O carbono faz 4 ligações, então até aí eu estou certo, nenhum errinho. Vamos traçar plano de simetria nessa molécula, né? Nos 4 ligantes desse carbono. Eu tracei um plano de simetria vertical, ok? Vamos dar uma olhada. Na direita, eu tenho branco, na esquerda eu tenho OH. Então, não é simétrico, certo? Isso aqui não serve como um espelho. Então, se eu estou mostrando
Bromo, o espelho está me mostrando OH. Não é igual, né? Isso não é simétrico. Putz, mas se eu fizesse na horizontal, né? Eu vou estar mostrando OH e flúor, e o espelho está me retornando cloro e bromo. Cara, isso não é simétrico, isso não é simetria. Beleza? Outro plano, eu estou mostrando flúor, ele me retorna cloro. Putz, isso aqui também não é simétrico. Então, eu posso fazer qualquer plano de simetria. Eu posso fazer isso também, mesma coisa. Bromo e flúor, OH e cloro. Nenhum desses casos eu vou ter simetria na molécula. Ah, Breno, quando eu vou ter simetria na molécula? Por exemplo, se eu tivesse um carbono aqui, tivesse hidrogênio, bromo e OH. Se eu traçasse esse plano aqui, falta a ligação, esse plano aqui, eu teria que, eu estou dando H para o espelho e o espelho está dando H de volta. Esse negócio é simétrico, né? Os dois bracinhos são iguais. Então, isso tem plano de simetria. Essa molécula que eu acabei de mostrar para vocês, que está com o risco verde, não tem nenhum plano de simetria. A gente pode fazer todos os planos. E não tem nenhum que vai ser igual um lado com o outro. Ou seja, a gente fala que esse é um carbono assimétrico. É uma característica do carbono e não da cadeia. Então, a cadeia pode ter vários carbonos, pode ter nenhum assimétrico, pode ter um assimétrico, pode ter dois assimétricos, pode ter 5 assimétricos, pode ter todos assimétricos, é muito difícil, mas sei lá, pode acontecer. Então, é uma característica do carbono. A gente tem que olhar não para a molécula, mas sim para o átomo. Tudo bem? Isso às vezes causa um pouquinho de estranhamento. Se houver carbono assimétrico, a cadeia existe isomeria ótica, né? Essa molécula vai ter isomeria ótica. Mas não quer dizer que a cadeia é assimétrica, tudo bem? Tem essa confusão. Essa característica é do carbono. A gente tem que olhar para o átomo. Ok? Alguma dúvida nessa parte? Passando bem devagarinho, que essas isomerias causam confusão. Quero passar bem tranquilinho. Então, o que a gente chegou à conclusão que para ter um carbono assimétrico, os 4 ligantes do carbono têm que ser diferentes entre si. Tudo bem? E é muito encontrado no dia a dia a simetria. Por exemplo, na nossa mão é assimétrica. Se a gente olhar ela para o espelho, ela não vai ser a mesma coisa, né? Tudo bem? Porque se a gente cortar aqui no meio, vai ter o dedão aqui e o dedinho pro lado. Se a gente cortar aqui, vai ter 2 dedos aqui e 2 dedos aqui. A gente pode fazer, ela não é simétrica na nossa mão. Se a gente olhar para o espelho, a gente vê que tem uma imagem espelhada dela, né? Então, a gente trabalha muito com esse conceito de imagem espelhada aqui em isomeria, porque nossa mão, eu dei a mão, o espelho retornou a mão, né? É meio evidente, só que ele retornou a mão, você vê que é trocado, né? Ele colocou, você levanta a sua mão esquerda, o espelho levanta a mão direita dele, né? A gente sempre tem essa parte meio estranha, porque justamente essa parte de assimetria, tudo bem? São objetos enantiomórficos. Enantiomórficos basicamente imagens do espelho, tudo bem? Agora, vamos observar a molécula e a imagem esperada dela, né? Isso aqui que a gente está vendo porque eu falei da mão, porque a gente vai olhar a imagem esperada da molécula. Aqui em física, vocês devem ter visto essa parte de espelho também, né? Essa aqui é a representação de espelho. Não é importante nem um pouco para a química orgânica, mas eu quis trazer para vocês. Beleza? De novo, eu levantei minha mão esquerda, o espelho levantou a mão direita dele. Tudo bem? Então, para pensar. Ó, eu vou entrar um pouquinho em física aqui, só que é muito pouquinho. Se eu tenho um objeto que é assim, opa, não desenhei ele muito bem como eu queria. Esse é um objeto que são 2 bolinhas, uma grande, uma pequena. Tudo bem? Como que o espelho vai mostrar? Vou mostrar pequeno, depois a grande. Tudo bem? Isso aqui tá. Desenho não é meu forte mesmo. Vou mostrar mais ou menos assim. Finge que esses dois são iguais, tá? O que eu quero dizer com isso? Que a parte menor vai estar na menor distância para o espelho. Então, a parte menor do reflexo vai estar na menor distância para o espelho. Tudo bem? Isso é meio difícil de entender. Se eu colocar o meu... Vou colocar... Pensa que eu tenho um espelho aqui. E eu colocar meu dedão próximo ao espelho, no meu reflexo, o dedão dele vai estar próximo ao espelho. Né? Vai estar na mesma distância. Aqui vai estar X distância, aqui vai estar o mesmo X. Então, isso vai acontecer a mesma coisa. O bromo é a parte mais próxima do espelho. Vai estar numa distância X. Esse bromo, na imagem espelhada, vai ser a mesma coisa. Com a mesma distância X. Tudo bem?
Não sei se causou um pouquinho de dúvida. Ó, aqui o H vai estar numa distância y. Aqui vai estar na mesma distância y. Eu vou apagar esse monte de letra do meu desenho, porque se vão pensar que é matemática de novo, dobrar de matemática ninguém merece, né? Mas vamos lá. Mesma coisa para todos os outros átomos, certo? Agora vem a pergunta de R$ 1 milhão. Essa molécula original, essa aqui é original, tá? Deixa eu ver que elas são. Enfim. E a imagem espelhada dele são iguais entre si. Se eu pegar essa molécula e a imagem espelhada, eu vou ter, né, uma mesma molécula? A gente fica pensando, né? Eu, olhando para isso, né, são moléculas iguais, cara. Só eu girar 180 graus esse negócio. Tem sentido nenhum, né? Eu pego essa molécula aqui, essa molécula tem o OH na direita, então é só eu girar 180 graus e colocar esse OH na direita, né? Isso que eu sempre vi. Muito fácil. Pergunta idiota, Breno. Que aula acabou a aula, então, né? Essa é a resolução. Moléculas são iguais, não tem isomeria. Mas, infelizmente, não é assim. Por quê? Aqui parece, né, um truque que eu fiz, vocês falarem, putz, concordarem comigo, contarem com a resposta errada. Essas moléculas não são iguais, tudo bem? Isso está muito errado, porque, cara, quando a gente tem um carbono assimétrico, isso não vai acontecer. Eu posso girar a molécula sim, só que eu estou girando a molécula, estou girando uma molécula 3D, essa molécula é 3D, estou girando ela numa noção 2D, tudo bem? Porque você já... Me cuide se eu estiver errado, Leandro, mas vocês já tiveram geometria molecular, certo? Geometria molecular, sim. Molecular, sim, a plano. Vocês já tiveram, né? Tetraédrico, bipiramidal, essas coisas, onde não é linear. Geometria molecular, não, ainda não. Tetraedro, não. Mas é que, tudo bem, eu vou tentar explicar aqui, então. Porque aqui, quando a gente olha 2D, a gente vê que aqui parece ter um ângulo de 90 graus entre o Cl e o H. Só que isso não é verdade. Se vocês tivessem geometria molecular, vocês iam saber que essa molécula, com 4 ligantes nenhum, par de átomos, par de elétrons faltante, ela vai ter um negócio mais ou menos, uma carinha, mais ou menos assim. De novo, eu não sou muito bom para desenhar, mas ela vai ter aqui, ela teria essa carinha aqui, tá? Beleza. Cada bolinha é um átomo. Representação de Dalton. Lá isso vocês já tiveram representações atômicas. Nem vem me enganar, Leandro. Tudo bem? Essa é a carinha dela. Ela seria justamente um tetraedro, tá bom? Tivemos, com Pita, a gente teve, sim. Nossa, estava pensando em matemática, foi mal, desculpa. Vão ter essa geometria que é tetraédrica, tudo bem? Nossa, desculpa, Leandro tentou me enganar, mas... tudo bem? Aqui. Então, isso aqui não é 90 graus. No espaço, isso aqui é muito diferente, né? Tudo isso daqui. Eu não lembro ao certo agora, não vou lembrar. Mas isso aqui é maior do que 90 graus. Então, você vê que a representação 2D engana a gente. A gente pensa que é 90, mas é maior do que 90. Tudo bem? E ela também engana a gente quando a gente tenta girar a molécula. Ela fala que se girar tá tudo bem, mas se girar não tá tudo bem. Tudo bem? Por quê? Agora sim, vou precisar daquele rigor 3D que a gente treinou na última aula. Tudo bem? Por quê? Quando a gente viu isomeria geométrica, a gente não precisava desenhar 3D, porque quando eu tenho um carbono sp2, isso vocês não tiverem, isso é comigo, vocês não tiveram. Mas quando você tem um carbono que tem uma ligação dupla, ele tem uma geometria linear. Né? A geometria linear vocês entenderam, né? Geometria linear, por exemplo, o CO2, isômero clássico de isomeria linear. Quando o carbono ele tem essa dupla ligação, ele tem uma geometria linear. Tudo bem? Aqui, nesse caso, quando ele tem dupla ligação, ele vai ser sempre plano. Então, representar uma molécula que é plana em 2D, tudo bem. Mas, quando o carbono é sp3, né, quando ele tem 4 ligantes nele, ele vai ter uma representação 3D, que vai ser essa carinha aqui, tetraédrica. Tudo bem? Aqui eu vou demonstrar para vocês, eu girei um pouquinho a molécula para ficar um pouco mais intuitivo. Essa é a nossa molécula, ó. É o carbono aqui, deixa eu olhar nela. É o carbono, bromo, flúor, cloro. Tá? Aqui é o carbono,
atrás o bromo, em cima o flúor, aqui à direita cloro, e aqui, deixa eu tentar pegar outra cor, e aqui a gente tem o O, que é a bolinha vermelha, e o H que está vindo para a gente, tá? Essa representação 3D, tentem abstrair um pouquinho, tá? Carbono cinzinha, atrás temos o bromo, aqui, aqui do lado temos o cloro, em cima o flúor, e aqui à esquerda o oxigênio com o hidrogênio. E a imagem dela vai ser essa carinha aqui. Vocês estão vendo? Que é o carbono lá, o bromo vindo para cá, o cloro indo para a esquerda, o flúor indo para cima e o oxigênio indo para o outro lado. Eu também expliquei aqui direito, né? Pensei que tem uma animação explicando. Mas, tem aqui alguma coisa? Não tenho. Se eu girar essa molécula, isso vai ser difícil de explicar. Eu tinha que ter... É que ano passado eu tinha um tetraedro comigo, agora não tenho mais. Vou girar esse negócio. Quer fazer com uma... o negócio tá aqui, eu não sei. Eu queria te ajudar. É que é um pouco... Eu vou tentar fazer aqui, tentem abstrair um pouco, tá? Eu vou tentar fazer um desenho, que eu sou muito ruim em desenho, devia ter preparado isso antes. Ó, vamos tentar fazer. Carbono. A gente vai ter o OH. Eu vou pensar como roxo o OH. São dois átomos? São, mas para ser mais simples, eu vou pensar como esse roxo. Já comecei. Ai, meu Deus, vai ser... Ô, Breno, eu fiz no post-it. É assim. Deixa eu ver. Eu vou tentar desenhar aqui. Na próxima aula eu vou tentar trazer um negócio mais legal. Só que para essa aula, infelizmente, eu não trouxe. Que cor eu posso colocar? Laranja. Beleza? Tentar colocar uma noção 3D aqui nesse desenho. Né? Aqui a base do tetraedro. Beleza? Esse aqui é a nossa representação. Esse aqui é o H, tudo mais. Estão para trás, né? Pode ver que o bromo e o H estão para trás do plano, tudo bem? Aqui seria uma cunha pontilhadinha. Pontilhadinha. E aqui seria aquela cunha fechadinha, tá? Não vou fazer, tem Ctrl Z. Ixi, fechei meu desenho à toa. Beleza? Essa aqui é a nossa molécula. Oh, meu Deus. Beleza. Se eu girar ela, o que vai acontecer? Eu vou ter o nosso carboninho. Agora, o laranja vai lá para trás. Deixa eu ver como que eu vou girar ela, né? Eu vou girar ela assim. Beleza. O nosso roxinho vem para cá. O nosso vermelhinho vem para cá. E o nosso azulzinho continua em cima. Ok? O que eu fiz? Deixa eu fazer o desenho aqui. Para ficar mais fácil. Tá vendo? Essa aqui, eu girei ela a 130 graus aqui. E tá meio mal desenhada, mas espero que vocês entendam. Ok? Então, essa é a molécula girada. Tudo bem? Então, quase lá. Se eu for colocar um espelho aqui, como é que seria a imagem espelhada dessa molécula? Seria, vou fazer na ordem, né? O mais próximo do espelho é o vermelhinho, que vem aqui, tem o nosso carboninho, que vai descer para o nosso laranjinha, que vai vir aqui para o nosso roxinho, e vai subir aqui o nosso azulzinho. Vocês concordam que o A e o B são imagens espelhadas entre si? Né? O vermelho mais próximo do espelho, o roxo mais longe do espelho. Não sei se vocês concordam. Sim, concordo. Comigo. Concordam? Agora vamos ver. A gente falou que se a gente girar a imagem espelhada 180 graus, a gente tem a molécula original. Então aqui tem o B e aqui tem o B girado. Certo? Que a gente construiu ele. Vamos comparar o B girado com o A.
a gente tem à esquerda o roxinho, certo? Deixa eu pegar outra cor aqui, que eu não usei ainda. Esse verdinho. Na esquerda a gente tem o roxinho, tá certo? Na direita a gente tem o vermelhinho, certo? Em cima, o azulzinho. Putz, mas aqui na molécula a gente tem o laranja na frente. E aqui o laranja está atrás. Ou seja, se eu pegar a imagem espelhada e girar 180 graus, ele vai ficar numa posição relativa totalmente diferente. Entenderam? Eu consigo colocar o roxo, o vermelho e o azul na posição certa. Só que o laranja ele não vai conseguir seguir a posição certa. Então, o A e o B girado são diferentes entre si. Tudo bem? Foi um pouquinho difícil de explicar, espero ser entendido. Né? Qualquer dúvida pode falar, acho que eu não abri o chat faz tempo aqui. Não, eu não vi nenhuma coisa. Mas entenderam? A nossa hipótese era, o A e o B são diferentes, são claramente diferentes. Porque o bromo está na direita do carbono e no outro está na esquerda. Então a gente falou, bom, se um está na direita e na esquerda, eu vou girar o B, né? A e B, para que o bromo fique na direita e o oxigênio na esquerda. Certo? É o que a gente fez aqui em cima. Só que a gente viu que 3D, se a gente vê 3D, a gente girar esse B, na verdade, o que ficava na frente ficou atrás. Ou seja, não é a mesma molécula. Se a gente vê 3D, se a gente vê 2D, sim. Mas se a gente vê 3D, não. Porque essa posição relativa mudou. Tudo bem? Entendi. Não sei se entenderam. Isso é bem complicado, a isomeria óptica. Então, isso é a motivação da isomeria óptica. Pode falar, Leandro. Então, o A é diferente do B e o A é diferente do B girado. Exato. Mas o B é diferente do... O B é igual ao B girado, porque, né? Eu só girei ele. Mas o A é diferente do B e A é diferente de B girado. Ah, tá. E A girado é igual ao A também. Isso. A girado é igual a e é diferente de B. Entendi. Então, A e B são moléculas diferentes. Se eu tenho imagens espelhadas, elas são moléculas diferentes. Tudo bem? Foi difícil explicar. Vocês vão precisar fazer tudo isso em uma questão de química? Não precisa fazer nada disso. Eu só estou ensinando para vocês a motivação por trás da isomeriótica. Se for de, putz, a molécula parece igual, será que é isomeriótica mesmo? É mesmo o carbono quiral. Pô, o carbono quiral não parece que é diferente. Eu vou falar, sim, é diferente, e vocês sabem o porquê é diferente. Mas o que vocês vão fazer na prática? Na prática, vocês vão procurar por carbonos quirais, por carbonos assimétricos. Aqui, um exemplo. Este carboninho aqui, ele está ligado a um C-OH, a um OH, a um hidrogênio e a um metil. Né? Quando eu vejo ligantes, eu vejo ligante inteiro. Então, se eu tiver um carbono ligado a um etil e do outro lado ligado a um metil, tem pessoas que veem só o primeiro átomo, né? Então, carbono, carbono, então o ligante é igual. Mas não, tem que ver todo o ligante. Esses ligantes entre si são diferentes. Tudo bem? Por isso que o C-OH é diferente do metil, aqui nesse caso. Tudo bem? Esse carbono é quiral. A gente representa ele com esse asteriscozinho. Tudo bem? Aqui tem a imagem espelhada dele, que vai ser... Esse é o ácido lático, famosíssimo. E quando a gente tem isômeros ópticos, né, um carbono, que tem carbono quiral, um vai ser sempre o destrógeno e o outro vai ser sempre o levógeno. Qual que é qual? Não sei, não tem como saber só olhando para eles. Só a gente vendo, tudo bem? Então, você sabe que um é destrógeno e levógeno. Qual que é qual? A gente não sabe. Mas são duas moléculas diferentes. A nomenclatura é bem fácil. Você precisa saber qual que é o destrógeno e o levógeno, então a gente precisa falar para você qual que é qual. Mas, no caso do destrógeno, a gente coloca um D na frente, então ácido D-lático, e o levógeno, ácido L-lático, e levógeno. Ok? E são isômeros entre si. Porque a gente viu aqui, mas é só eu girar aqui que o CH3 fica na esquerda e o C-OH na direita. A gente sabe que isso não é verdade, por causa do 3D. Beleza, então, Breninho. Essa aula foi meio densa, foi um pouquinho complicado, tinha um pouquinho de física, um pouquinho de espelho, um pouquinho de matemática, né? Mas espero ser entendido. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isomeria óptica na próxima aula, eu acho. Tem algumas questões que eu queria tratar com vocês que não deu tempo de ver nessa aula, mas é isso. Alguma dúvida então sobre esse assunto? Esse é bem importante, tá, galera? Esse é um dos números mais importantes. Eu acho que não. Eu te falo. Beleza? Acho que não tem nenhuma pergunta.
A gente vê, então, na próxima aula a gente termina esse tema e já passa para o próximo. Tudo bem? Beleza, beleza. Beijos, beijos. Vou parar a gravação Tchau, aqui. Breninho.